Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dylan Dog Sombras. Esse aqui é o número 19 da revista Dylan Dog, ou da Dylan Dog série regular, ou da Dylan Dog série clássica. Bom, para contextualizar para a galera que não acompanha, Dylan Dog tem duas séries bimestrais no Brasil. A Dylan Dog, que é essa aqui, que a gente chama de série regular, e a Dylan Dog Nova Série, que traz histórias mais recentes e em ordem cronológica, né? Já a Dylan Dog série clássica, não, a Dylan Dog série regular, ela opera a partir de um sistema de seleções de histórias, né? E ano passado, 2020, houve muitas reclamações, ou pelo menos algumas reclamações, né, que eu pude ver, da seleção de histórias feitas pela Mitos Editora, né? Vi algumas pessoas dizendo que escolheram uma fase que não era tão boa do personagem. A Mitos parece ter ouvido o pessoal e esse ano mudou de estratégia. Qual a estratégia da Mitos para essa revista esse ano? É pegar os 100 primeiros números do Dylan Dog, ver quais histórias são inéditas no Brasil, porque vários desses 100 primeiros números já foram publicados, e publicar. E aí publicar numa ordem cronológica, né? Bom, assim, sai uma história, bom, se a seguinte já tiver sido publicada, pula, e aí publica outra, enfim, né? É para que se complete as 100 primeiras edições de Dylan Dog no Brasil. E essa primeira fase, 100 primeiros números, né? Que aí tem o Tiziano Sclave, que é o criador do personagem como editor da série, é considerada por muitos a fase áurea do personagem, né? Bom, eu vou dizer para vocês que essa nova estratégia da Mitos deu resultados, assim. Esse aqui é o primeiro número que eu leio da Dylan Dog depois dessa mudança da Mitos, assim. E eu vou dizer, minha gente, que história bacana. Eu acho essa história aqui, bom, pelo menos mais impactante do que todas as histórias do Dylan Dog que eu li nessa série regular, ou série clássica, no ano passado, assim, né? Cara, que história, assim, impactante. Pra mim, como eu até botei no título, é a mais impactante das histórias do Dylan Dog. É a melhor das histórias do Dylan Dog que eu já li? Bom, não sei se eu conseguiria dizer isso, mas que ela ecoou muito dentro de mim, me fez experimentar alguns sentimentos, assim, eu vou dizer até sentimentos ruins ao ler, daqui a pouco eu vou deixar claro por que isso fez. É uma história que eu achei muito bem feita. Mas vamos lá, né? O que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma história bem boa, mas que não necessariamente é de leitura agradável. Como eu disse, para mim foi uma leitura desagradável. E quando a gente pega a história, da maneira que ela é construída pelo Tiziano Sclave, que é o roteirista dessa edição, ela é propositalmente desagradável. É de propósito que isso aqui é desagradável, né? A começar pelo tema. O tema é o assassinato de crianças. Esse que é o tema, assim, né? E é o tipo de temática que não tem como passar incólume. Não é um negócio que a gente consegue ler, pelo menos eu não, né? A gente não consegue ler e não ter uma relação empática com aquela coisa, assim, né? Porque quando a gente vê uma história que fala sobre o assassinato de crianças, a gente está vendo o quê, né? O contraste entre o mal e a fragilidade da inocência. É isso, o mal e a fragilidade da inocência. E assim, quando uma história toca nesse tipo de tema, né, ela toca em um ponto que todo pai pensa, né, que é como proteger meu filho. E eu não estou falando aqui de superproteção, eu não estou falando desse tipo de coisa, estou falando da proteção que toda criança precisa, né, de males que são reais e são muito sérios. É muito difícil ler uma história dessa e não pensar nisso, ou pelo menos não sentir isso. Bom, antes de eu continuar os comentários, os desenhos são do Ugolino Cosso. Depois eu falo a minha impressão dos desenhos, mas vou comentando enquanto vou falando um pouquinho mais sobre a minha relação com a história e sobre a história em si, né? Bom, uma história desse tipo, ela com certeza mexe com pessoas que têm filhos de um modo diferente, assim. Mal comparando, essa história aqui ecoa dentro de mim um pouco como Jerry Desapareceu. Jerry Desapareceu é uma história também pesada que foi escrita para Julia Kendall, né? A história lá do Giancarlo Berardi, para o número 6 da revista Julia Kendall. Inclusive tem resenha aqui no canal, tem isso disponível aí para venda nesse formato italiano que a Mitos lançou. Também lá, só que ela fala esse tipo de coisa, só que ela fala de uma criança que desapareceu. A trama desenvolvida pelo Sclave e os desenhos do Ugolino Cosso, como eu falei. E são belos desenhos, assim, né? Olha só os desenhos desse cara. Esse cara hoje desenha Tex, inclusive.
Essa história é publicada originalmente no número 56 da mensal do Dylan Dog, na Itália, né? Isso em maio de 1991. A trama, ela apresenta de início um homem que é sensitivo. Esse homem aqui. Ele é sensitivo, ele toca objetos e aí ele consegue ver coisas sobre o portador daquele objeto. E ele se tornou um especialista em crianças desaparecidas. E várias vezes, ao tocar os objetos e ver o que aconteceu com essas crianças, ele descobre que essas crianças foram assassinadas. Ele é visto por muitos como um charlatão, como alguém que lucra com isso. E, bom, paralelamente à situação desse homem, nós vemos o Dylan Dog recebendo cartas, né? Cartas de pessoas que anunciam o assassinato de crianças. Assim. E essas mortes se consumam. O Dylan recebe a carta durante o dia, à noite a morte acontece. E assim, essas crianças mortas são mortas de maneira muito violenta. E por seres do imaginário, né? O lobo mau, o bicho papão. E nesse contexto todo, o Dylan está namorando uma moça, né? Que é mãe e que foi abandonada pelo marido, né? Pelo marido, pelo namorado, pelo pai da criança, né? Inclusive tem um diálogo na história aqui que eu acho muito forte e muito assim real, que faz a gente pensar, né? Um diálogo sobre os pais que abandonam os filhos, né? E é um negócio que você fala assim, caramba, né, cara? O Sclave aqui disse muito com pouco e de maneira bem impactante. Olha só, né? Tá na página 34. Deixa eu mostrar para vocês, né? Ele tem 10 anos e o pai dele também fugiu quando eu disse que digo que ia ter, e aí o Dylan responde: se quer que eu ache, os monstros são minha especialidade. Se quer que eu ache, os monstros são minha especialidade, né? O Dylan, bom, deixa claro a monstruosidade de abandonar um filho, né? De abandonar um filho, na verdade, nesse contexto, né? De deixa com a mãe e vai embora, né? De deixa com a mãe e vai embora, vai viver a própria vida. Enfim, né? Isso tem na história. E embora, assim, não seja algo que é desenvolvido à exaustão, esse tema é tocado, né? Esse tema do abandono parental, o tema da mulher que vai criar o filho sozinha e como é que isso tem impactos na vida dela. Cara, o Sclave, ele realmente sabe construir tramas de terror de modos bem variados entre si. Essa história aqui, por exemplo, talvez não seja das suas tramas mais criativas. Às vezes ele tem umas que são até oníricas, aquela coisa, né, flertam até com certo nonsense. Talvez não seja das suas mais criativas, mas é uma das tramas feitas por ele com maior densidade emocional, pelo menos das que eu já tive contato, assim. É realmente desse jeito. E agora eu vou dar um spoiler para comentar o final. Não vou assim detalhar o final, mas é algo que pode ser considerado spoiler, né? Bom, no final, a gente vai lendo e vai falar assim, cara, vai chegar a um ponto que é previsível aqui, né? Que é previsível. E chega-se a esse ponto, né? Mas, como é bem típico dessas histórias de terror, parece que depois da resolução, tem uma reviravolta que fala, a resolução não foi tão resolvida assim, né? Acontece esse tipo de coisa. Na verdade, há mais nessa situação. E essa reviravolta, ela realmente faz a gente reler a história de um outro jeito. Não é um negócio, caramba, ultra, mega genial, mas ela dá uma outra pegada à história e é um final que abre possibilidades de interpretação. Quando você estiver lendo, você vai perceber isso. Será que nós temos aqui um filho que manipula o pai de alguma maneira, consciente ou inconscientemente? Ou nós temos um pai que protege o filho apesar dos males que ele comete, assim. Apesar dos males que ele comete. Eu tendo um pouco para essa segunda, né? Assim, dos males gravíssimos que esse filho comete, assim. Gente, isso aqui é um quadrinho bem escrito, bem desenhado. Como eu costumo dizer, né? A Bonelli, às vezes, ela tem revista mensal com qualidade de graphic novel. Algumas edições são realmente bem isso, né? Tem isso. E, ao meu ver, essa daqui é assim, aquela história que você lê, você senta ali, que você fala, caramba, cara, que bacana, assim, né? Que bacana não porque é legal, mas porque toca em temas
traz uma densidade emocional. Bom, dizendo claro, né, que é um dos realmente dos grandes roteiristas do quadrinho italiano. Achei uma opção bem acertada da Mitos trazer esse momento das histórias do Dylan Dog para a série clássica. Que, bom, acaba tendo aí agora até, a gente chama de série clássica, uma justificativa mais forte, né? Vai pegar os primórdios do personagem, uma fase considerada áurea por muitos. O pessoal sempre pergunta, você leu alguma coisa antes de ler isso aqui? Não, história totalmente, sei lá, autocontida, assim, totalmente autocontida, não tem nada, nenhuma pegada cronológica. É claro, você tem os personagens ali, né? O Groucho, que é o mordomo, o empregado do Dylan Dog, o cara da polícia que ajuda o Dylan Dog. Os leitores já vão estar familiarizados com ele, mas em termos da trama dá para entender numa boa. Enfim, minha gente, é isso, né? Vou parando então, que tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha se curtiu o vídeo. Vou deixar também o link da Amazon na descrição, caso você vá fazer uma compra nessa loja, né? Usando os links do canal ajuda demais. Vou deixar o link geral, vou deixar o link para essa edição e para outros quadrinhos do Dylan Dog que são vendidos lá. Uma coisa que, um outro jabazinho, né? Tenho feito isso para a galera fixar um pouco. O canal tá com a parceria com a editora Novo Século, né? Tem um cupom dessa editora para a loja da editora, né? É um cupom que dá 30% de desconto. Para esse cupom funcionar tem que estar cadastrado na loja, né? E lá tem tipo vários títulos, né? A Novo Século é enorme, publica muita coisa e publica quadrinhos, né? A Geektopia publica inclusive quadrinhos de terror, né? Tem Lock and Key, que é publicado lá, tem Art, tem Sonic, Juiz Dredd, enfim. Vou fazer alguma compra lá, usar esse cupom que está na descrição do vídeo, é Mini HQ. O cupom seja também ajuda o canal, tal qual usando os links da Amazon. Enfim, minha gente, já fiz o jabás, que é o mal necessário desse final do vídeo. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.